Se alguém tivesse me perguntado, alguns meses atrás, qual era o meu maior medo, eu teria respondido sem pensar: perder o homem que eu amava. Hoje, eu sei que estava errada. O meu maior medo sempre foi outro. Era perder a mim mesma. E nem perceber. Meu nome é Marina. E durante muito tempo eu acreditei que amor exigia paciência, adaptação e, principalmente, silêncio. Silêncio para não constranger. Silêncio para não parecer exagerada. Silêncio para não ameaçar. Eu aprendi a ocupar pouco espaço dentro da própria história. Quando fiquei noiva, achei que finalmente tinha sido escolhida. Que alguém tinha decidido ficar. Mesmo eu não sendo o tipo de mulher que chama a atenção em fotos, vitrines ou redes sociais. Eu me convenci de que estabilidade era suficiente. De que carinho discreto também era amor. De que não ser prioridade absoluta era apenas maturidade. Até o dia em que ouvi da boca do homem com quem eu iria me casar, a frase que mudou tudo. Ele disse, com naturalidade, sem raiva e sem culpa, que eu era feia demais para ele. Não houve discussão. Não houve grito. Houve um riso nervoso. Houve um silêncio constrangido. Houve uma parte de mim que se encolheu imediatamente, tentando entender onde eu tinha errado. O que eu ainda não sabia, naquele instante, era que aquela frase não falava sobre o meu rosto. Falava sobre poder, sobre controle, sobre a necessidade de alguém se sentir maior para sustentar a própria segurança. Eu também não imaginava que, por trás da mulher que aceitava comentários disfarçados de sinceridade, existia uma história inteira que ele desconhecia. Um passado de escolhas difíceis, de perdas, de noites longas, de reconstrução silenciosa. E existia, principalmente, um segredo. Um segredo que não me tornava melhor do que ninguém, mas que, aos poucos, me ajudaria a enxergar exatamente quem estava ao meu lado. Esta não é uma história sobre dinheiro. É uma história sobre dignidade. Sobre aprender a reconhecer quando o amor começa a custar caro demais. E sobre o momento em que a gente percebe que não precisa ser diminuída para ser amada. Antes de continuar essa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E me conta nos comentários, você já precisou se diminuir para manter alguém na sua vida? Eu sempre acreditei que amor fosse abrigo, um lugar silencioso onde a gente descansa o medo. Mas aprendi, do jeito mais duro, que também pode ser um lugar onde a gente se encolhe até quase desaparecer. Meu nome é Marina. Nunca fui bonita no sentido que as pessoas costumam repetir nas redes sociais. Nunca fui a mulher que entra num lugar e faz cabeças virarem. Sou comum. Nariz um pouco grande, cabelo que insiste em armar nos dias quentes, algumas marcas antigas no rosto que carrego desde a adolescência. Mas eu gostava de mim. Ou pelo menos aprendi a gostar. Conheci o Rafael quando eu ainda estava tentando juntar os pedaços da minha vida. Ele era carismático, inteligente, tinha aquele sorriso fácil que faz a gente se sentir escolhida no meio da multidão. No começo, me tratava como se eu fosse rara. Como se tivesse encontrado algo que ninguém mais tinha visto. Demorou alguns meses até a primeira frase atravessar meu peito como um estilhaço. Você sabe que eu te amo. Mas você não é exatamente bonita, né? Ele riu logo depois, como se fosse uma brincadeira inocente. Eu ri também. A gente sempre ri quando não sabe como reagir. Naquela noite, fiquei horas olhando meu reflexo no espelho do banheiro, tentando entender o que ele via, ou o que não via. Com o tempo, os comentários começaram a se repetir. Se você se arrumasse mais, se emagrecesse um pouco, se fosse mais feminina, sempre vinha um "mas eu te amo" no final, como se isso apagasse tudo. Quando me pediu em casamento, foi num jantar simples, sem plateia, sem joelho no chão. Apenas segurou minha mão e disse que eu era uma mulher confiável, segura, estável, confiável. Nenhuma mulher sonha em ser pedida em casamento por ser confiável. Mesmo assim, eu aceitei. Porque naquela altura eu já tinha aprendido a diminuir minhas próprias expectativas.
Antes de adormecer, naquela mesma semana, comecei a lembrar de pequenas cenas que eu sempre tinha ignorado. Comentários soltos, quase invisíveis, mas que agora ganhavam peso. O jeito como ele corrigia minhas palavras na frente dos outros, como decidia minha roupa quando saíamos, como fazia piada quando eu dizia que estava cansada do trabalho. Tudo vinha embrulhado em cuidado, mas carregava controle. Eu me vi, pela primeira vez, caminhando dentro da minha própria casa como se estivesse ocupando um espaço emprestado. Pensava 2 vezes antes de falar. Pensava 3 vezes antes de discordar. Pensava 4 vezes antes de me mostrar feliz por algo que não tivesse relação direta com ele. Naquela noite, sentei na beira da cama e segurei meu celular nas mãos. Abri fotos antigas. Vi meu rosto de antes. Não era um rosto diferente. Era um rosto vivo. Um sorriso largo, sem medo de ocupar a câmera, sem preocupação com ângulo, luz ou aprovação. Lembrei do quanto eu falava alto, do quanto gesticulava, do quanto sonhava em crescer profissionalmente sem pedir licença. Em que momento eu tinha aprendido que amar era caber? Rafael não gritava, não xingava, não levantava a mão, e talvez por isso eu tenha demorado tanto para perceber que também existe violência quando alguém nos convence dia após dia de que somos menos do que realmente somos. Naquela madrugada, ouvi a respiração dele pesada ao meu lado. Um sono tranquilo, sem conflitos, sem dúvidas. Enquanto isso, eu encarava o teto, com uma sensação estranha de estar acordando de um sonho que, por muito tempo, eu tinha chamado de felicidade. Pela primeira vez, não pedi desculpa mentalmente por ser quem eu era. Pela primeira vez, não tentei me justificar. Apenas senti uma dor silenciosa e nova, mas também uma pequena centelha de lucidez. Talvez o problema nunca tivesse sido meu rosto, meu corpo ou meu jeito. Talvez o problema fosse o lugar em que eu tinha aprendido a me encaixar. E essa constatação, ainda tímida, ainda frágil, começou a mudar algo dentro de mim. A frase saiu da boca dele numa tarde comum. Estávamos no sofá, vendo qualquer série que não prestávamos atenção. Ele mexia no celular enquanto falava. Marina, deixa eu te perguntar uma coisa. O quê? Ele respirou fundo. Você nunca achou estranho eu ter ficado com você? Meu corpo inteiro ficou em alerta. Como assim? Ele riu de novo. Aquele riso confortável de quem não imagina que está machucando. Ah, você sabe. Eu sempre tive mulheres muito mais bonitas. Você é... diferente. Meu coração acelerou. Diferente como? Ele pensou por alguns segundos. Mais simples. Mais... comum. Eu fiquei em silêncio. Foi então que ele disse, sem rodeios. Às vezes, eu acho que você é feia demais pra mim. O mundo ficou mudo. Não houve grito. Não houve música de fundo. Não houve câmera lenta. Só o barulho distante da televisão. Você está brincando, né? Ele percebeu meu rosto endurecer. Calma, Marina. Não precisa dramatizar. Eu só estou sendo sincero. Sincero. Sinceridade não deveria machucar desse jeito. Naquela noite, chorei sozinha no quarto, com o travesseiro no rosto, para que ele não ouvisse. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, uma pergunta começou a crescer dentro de mim. Por que eu estava aceitando aquilo? Depois daquela frase, nada voltou ao normal, mesmo que ele fingisse que sim. Rafael continuou andando pela casa, fazendo piadas, comentando sobre o trabalho, reclamando do trânsito, como se não tivesse arrancado algo de dentro de mim. Eu, por outro lado, passei a viver num estado estranho de atenção permanente. Cada palavra dele parecia carregar uma segunda intenção. Cada silêncio, um julgamento. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, ele me observava por cima da xícara. Você ficou estranha ontem. Estranha como? Quietinha demais. Eu quase ri. Quietinha demais. Como se o meu silêncio fosse um defeito novo que tivesse surgido da noite para o dia. Eu só estava cansada. Ele assentiu, satisfeito com a resposta simples. Sempre gostou das respostas simples. Enquanto ele falava sobre um problema no trabalho, eu reparei nos meus próprios gestos. A forma como eu mantinha os ombros levemente encolhidos, como evitava cruzar o olhar por muito tempo, como media cada frase para não soar inteligente demais, confiante demais, segura demais. Era assustador perceber que aquilo já tinha virado automático. Mais tarde, no banho, a água quente escorria pelo meu rosto enquanto eu repetia mentalmente a frase que ele tinha dito na noite anterior. Feia demais pra mim.
Não era só sobre aparência. Nunca tinha sido. Era sobre hierarquia. Sobre quem podia ocupar mais espaço. Sobre quem precisava diminuir para manter a relação funcionando. Naquele dia, encontrei uma antiga colega de faculdade no mercado. Ela me abraçou com entusiasmo. Perguntou da minha vida, dos meus projetos, dos meus planos. Eu abri a boca para responder. E travei. Percebi que eu já não sabia mais explicar quem eu era sem usar Rafael como referência. Eu trabalho num escritório. Estou noiva. Foi tudo o que consegui dizer. Ela sorriu, educada, mas seguiu adiante. Fiquei parada entre as prateleiras, com a cesta na mão, sentindo um nó na garganta. Quando foi que meus sonhos tinham se transformado em informações neutras? À noite, enquanto ele assistia televisão, sentei na ponta do sofá e fiquei observando seu perfil. Bonito, confiante, confortável dentro do próprio corpo e da própria história. Pela primeira vez, não senti admiração. Senti distância. Eu me dei conta de algo que me atravessou como um choque lento. Eu não tinha medo de perdê-lo. Eu tinha medo de continuar me perdendo. E aquela constatação mudou completamente o peso da frase que ele havia dito. Não era uma sentença sobre mim, era um aviso. O que Rafael não sabia era que eu guardava um segredo desde muito antes de conhecê-lo. Um segredo que eu não contava nem para as pessoas mais próximas. Não por vergonha, mas por proteção. Aos 20 anos, quando minha mãe ficou gravemente doente, eu precisei abandonar a faculdade e assumir um trabalho que eu nunca planejei para mim. Entrei para uma pequena empresa de tecnologia como assistente administrativa. Comecei fazendo de tudo um pouco, organizando documentos, planilhas, atendimento ao cliente. Com o tempo, percebi que entendia de sistemas mais rápido do que a maioria das pessoas ao meu redor. Aprendi sozinha. Fiz cursos online à noite. Passei madrugadas estudando enquanto cuidava da minha mãe durante o dia. Quando ela morreu, eu já não era mais assistente. Eu coordenava projetos inteiros. 3 anos depois, fui convidada para entrar como sócia minoritária de uma startup que cresceu de forma silenciosa, sólida e muito lucrativa. Eu não aparecia em redes sociais. Não participava de eventos públicos. Não gostava de exposição. Meu nome quase nunca era citado. Mas minhas decisões sustentavam contratos milionários. Eu tinha dinheiro suficiente para nunca mais me preocupar com contas. Com aluguel. Com futuro. Rafael acreditava que eu trabalhava em um escritório comum. Eu nunca menti. Apenas nunca contei tudo. Mesmo depois de tudo o que eu havia conquistado, o meu segredo não vinha do orgulho. Vinha do medo. Medo de que, ao saber quem eu realmente era, Rafael mudasse. Medo de que o olhar dele deixasse de ser o de quem precisava se sentir maior para existir e passasse a ser o de quem precisa disputar. Quando minha mãe ainda estava viva, eu aprendi cedo que estabilidade é um tipo raro de luxo. Houve meses em que o dinheiro mal dava para os remédios. Lembro do cheiro de hospital, das filas intermináveis, dos formulários, dos médicos apressados. Eu saía de um plantão improvisado ao lado da cama dela direto para o computador, estudando códigos, planilhas, lógica, processos, qualquer coisa que pudesse me dar um futuro mais previsível do que aquele presente. Eu não era genial. Eu era insistente. Enquanto todo mundo descansava, eu assistia a aulas gravadas. Enquanto os amigos saíam, eu treinava sozinha. Enquanto a vida parecia acontecer para os outros, eu montava silenciosamente a minha própria chance. Quando a startup começou a crescer, eu quase não contei para ninguém. Assinei contratos com as mãos tremendo. Entrei em reuniões gigantescas usando roupas simples demais para o ambiente. Sentava na ponta da mesa, observava, analisava, aprendia cada detalhe antes de abrir a boca. Não por insegurança, por estratégia. Eu sabia exatamente o quanto mulheres ainda precisavam provar o dobro para receber metade da confiança. O dinheiro começou a entrar de forma gradual, quase discreta. Primeiro quitei dívidas antigas. Depois ajudei um tio que sempre esteve ao meu lado quando minha mãe ficou doente. Troquei de apartamento, mas não mudei meu estilo de vida. Continuava andando de ônibus quando podia. Continuava comprando roupas em lojas comuns. Continuava invisível. Com Rafael, eu acreditava estar protegendo algo frágil. Nossa relação. Eu tinha medo de virar um problema, de virar uma ameaça, de virar motivo de disputa. Porque, no fundo, eu já percebia que ele precisava sentir que me conduzia. E eu permiti. Não porque eu fosse menor, mas porque eu achava que amor também era ceder território. Hoje eu entendo o quanto essa lógica era perigosa.
O meu segredo não era sobre dinheiro. Era sobre poder escolher. E até então, eu ainda não tinha escolhido a mim. Depois da frase no sofá, algo mudou em mim. Passei a observar Rafael como se estivesse vendo um estranho pela primeira vez. Percebi como ele gostava de ser admirado. Como se incomodava quando alguém recebia mais atenção do que ele. Como sempre precisava se sentir superior em alguma coisa. Especialmente perto de mim. Certa noite, fomos jantar com alguns amigos dele. Gente do trabalho, quase todos ligados à área financeira. Durante a conversa, um deles comentou sobre investimentos em tecnologia. Eu, sem perceber, participei. Corrigi uma informação. Expliquei um modelo de negócio. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos. Um dos homens me olhou surpreso. Você trabalha com isso? Antes que eu pudesse responder, Rafael falou. Não. Ela só lê muita coisa na internet. Eu senti a vergonha subir pelo meu corpo inteiro. Não por mim, mas por ele. Na volta para casa, no carro, ele estava visivelmente irritado. Você não precisa tentar aparecer desse jeito. Eu não estava tentando aparecer. Estava sim, querendo pagar de inteligente. Eu engoli seco. Você não gosta quando eu sei das coisas? Ele desviou os olhos da estrada por um segundo. Eu gosto de você simples. Aquela palavra de novo. Simples. Depois daquele jantar, passei dias remoendo cada olhar atravessado, cada interrupção disfarçada de cuidado. Rafael começou a fazer pequenos comentários que antes eu teria ignorado. Você anda muito séria. Isso não combina com você. Combina com o quê? Com você ser leve, engraçada, descomplicada. Eu já sabia o que aquela palavra queria dizer. Não questionar, não aprofundar, não ir além do espaço que ele havia desenhado para mim. Numa manhã de sábado, enquanto eu organizava alguns documentos no notebook, ele se aproximou por trás e espiou a tela. Isso tudo é do seu trabalho? É. Você não acha que está se envolvendo demais com essas coisas? Eu fechei o computador devagar. Como assim? Sei lá. Às vezes acho que você devia relaxar mais. Curtir a vida. Você não precisa provar nada pra ninguém. A frase soou bonita, mas não era. Eu precisava provar sim, só não para ele. Comecei a perceber como Rafael reagia sempre que eu demonstrava segurança. Não era raiva explícita. Era um incômodo silencioso. Um desconforto que surgia no corpo dele antes mesmo das palavras. Ombros tensos, mandíbula travada. Um sorriso que não alcançava os olhos. Naquela semana, uma amiga antiga me ligou para comemorar uma promoção importante. Fiquei genuinamente feliz por ela. Contei, empolgada, alguns detalhes sobre projetos que eu também estava conduzindo. Quando desliguei, Rafael comentou, sem levantar os olhos do celular. Vocês mulheres competem por cada coisinha. Eu respirei fundo. Não é competição, é conquista. Ele levantou a sobrancelha. Pra você, talvez. Foi nesse instante que entendi algo com clareza desconfortável. Ele não se sentia ameaçado por outros homens. Ele se sentia ameaçado por mim. Naquela noite, me tranquei no banheiro e fiquei alguns minutos encarando meu próprio reflexo. Não procurando defeitos, procurando presença. Tentando reconhecer a mulher que eu tinha sido antes de aprender a diminuir a própria voz. Eu não queria mais convencer ninguém de que eu era suficiente. Queria apenas não precisar mais pedir permissão para existir inteira. A máscara de Rafael não caiu de uma vez. Ela foi escorregando lentamente, e quanto mais ela descia, mais eu subia dentro de mim. O que Rafael não sabia era que uma das empresas presentes naquele jantar era, na verdade, cliente direta da startup da qual eu era sócia. 2 dias depois, recebi um e-mail formal solicitando uma reunião presencial. Era sobre uma possível fusão. Eu precisava participar. A reunião aconteceria justamente no prédio onde Rafael trabalhava. Naquele dia, me arrumei como sempre. Discreta, sem exageros. Mas cheguei acompanhada do diretor executivo da empresa. Fomos recebidos por uma equipe inteira. Quando entramos na sala de reunião, Rafael estava sentado à mesa. Ao me ver, franziu a testa. Confuso. O diretor sorriu e disse em voz clara: Essa é a Marina, uma das responsáveis estratégicas pelo projeto. Eu vi o rosto de Rafael perder a cor. Ele tentou sorrir. Não conseguiu. Durante toda a reunião, fui eu quem apresentou os números. Fui eu quem conduziu a proposta. Fui eu quem respondeu as perguntas mais difíceis. Quando tudo terminou,
os diretores se levantaram para me cumprimentar. Rafael permaneceu sentado. Pequeno. Na saída, ele me puxou pelo braço. Por que você nunca me contou isso? Eu olhei nos olhos dele. Calma. Porque você nunca perguntou quem eu era de verdade. Depois que saí da sala de reunião, minhas pernas ainda tremiam. Não pelo que eu tinha apresentado, não pelos números, não pela negociação, mas pelo olhar de Rafael. Havia algo novo ali, um misto de espanto, constrangimento e uma tentativa desesperada de reorganizar, dentro da própria cabeça, o lugar que ele sempre acreditou ocupar na nossa relação. Eu fui até o elevador acompanhada pelo diretor executivo e por 2 gestores da empresa parceira. Eles conversavam sobre prazos, metas e próximos passos. Eu respondia com naturalidade, como sempre fiz naquele ambiente. Mas por dentro, eu sentia como se estivesse atravessando uma fronteira invisível. Quando as portas se fecharam, fiquei sozinha. A imagem de Rafael sentado à mesa, imóvel, se repetia na minha mente como um filme curto e silencioso. Durante anos, eu temi exatamente aquele momento. O momento em que ele descobriria. E agora que tinha acontecido, eu não sentia alívio, sentia clareza. No caminho de volta para casa, recebi mensagens de 2 sócios comentando positivamente sobre a reunião. Um deles escreveu que a fusão tinha grandes chances de acontecer se mantivéssemos a mesma condução estratégica. Guardei o celular na bolsa e encostei a cabeça no vidro do carro. Pela primeira vez percebi o quanto eu sempre tinha vivido 2 versões de mim. A profissional segura. E a mulher que, em casa, pedia licença para existir. Quando cheguei ao apartamento, Rafael ainda não tinha voltado. A casa estava silenciosa. Preparei um café, sentei à mesa e deixei a xícara esfriar entre as mãos. Eu sabia que aquela noite não seria apenas uma conversa. Seria um ajuste de mundos. Quando a porta se abriu, ele entrou devagar, como se estivesse pisando em um território que não reconhecia mais. Marina. Chamou meu nome num tom baixo. Eu continuei sentada. Oi. Ele ficou alguns segundos em pé, no meio da sala. Aquilo hoje foi uma surpresa. Eu assenti. Imagino. Ele se aproximou. Desde quando? Desde antes de você? A resposta saiu simples e verdadeira. Ele passou a mão no rosto. Eu não fazia ideia. Você nunca comentou. Você nunca quis saber. O silêncio entre nós cresceu. Rafael puxou a cadeira à minha frente e sentou. Você devia ter confiado em mim. Eu respirei fundo. Confiança não é contar tudo. É ser vista quando se mostra. Ele franziu a testa. Eu sempre te vi. A frase doeu mais do que as anteriores. Não. Você sempre viu o que te deixava confortável. A palavra ficou suspensa entre nós. Confortável. Você sabe como isso me fez sentir hoje? Ele perguntou. Eu levantei os olhos. Como? Exposto. Foi então que algo se organizou dentro de mim. Engraçado. Respondi com calma. Eu me senti assim por muito tempo. Ele ficou em silêncio. Eu nunca quis te diminuir, murmurou. Mas diminuiu. Simples assim, sem grito, sem acusação. Apenas constatação. Rafael se recostou na cadeira. Eu só... não sabia que você era tudo isso. A frase que talvez pretendesse ser um elogio revelou exatamente o problema. Eu não era tudo isso agora. Eu sempre fui. Você sabe o que mais me incomodou hoje? Eu perguntei. Ele levantou os olhos. O quê? Não foi a sua surpresa. Foi perceber que se eu não tivesse aquele cargo, aquele título, aquele poder, você ainda acharia normal me tratar como alguém menor. A mão dele apertou o encosto da cadeira. Não é assim. É exatamente assim. Minha voz não tremeu. O respeito não deveria nascer do currículo. Ele respirou fundo. Eu preciso de um tempo para entender tudo isso. Eu assenti. Eu também. Mas no fundo eu já sabia. Não era ele quem precisava de tempo. Era eu quem tinha passado tempo demais esperando ser reconhecida. Naquela noite, Rafael tentou ser outra pessoa. Preparou o jantar, comprou vinho, acendeu velas. Era quase cômico. Marina, eu não fazia ideia. Eu sei. Você podia ter confiado em mim.
Eu confiei em você todos os dias. Ele se aproximou. Me desculpa. Eu fui um idiota. Eu permaneci sentada. Você não foi um idiota. Você foi exatamente quem é. Ele tentou segurar minha mão. A gente pode recomeçar. Eu puxei minha mão de volta. Não é assim que funciona. Ele respirava rápido. Eu te amo, Marina. A palavra parecia menor agora. Não, você amava a versão de mim que fazia você se sentir maior. O silêncio tomou a sala. Eu sempre estive aqui, do mesmo jeito. Você só não achava que eu valia tanto. Ele começou a chorar. Mas pela primeira vez, aquilo não me comoveu. Depois da nossa conversa na mesa, a casa ficou tomada por um silêncio denso. Rafael se levantou, caminhou até a janela e ficou alguns minutos olhando para a rua, como se precisasse encontrar alguma coisa lá fora que organizasse o que tinha acabado de ouvir. Eu errei com você, disse ainda de costas. Eu sei disso agora. Eu não respondi. Porque havia uma diferença enorme entre reconhecer um erro e entender de onde ele nasce. Ele se virou devagar. Você sempre foi reservada. Eu achei que você não se importava com essas coisas. Eu me importava. Respondi com calma. Eu só aprendi a engolir. A palavra ficou pesada no ar. Engolir, sentir e engolir. Querer e engolir. Sonhar e engolir. Rafael se aproximou mais um pouco. Eu nunca quis te machucar, Marina. Eu sei, falei sincera. Mas machucar alguém nem sempre é uma decisão consciente. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Você não acha que todo casal passa por ajustes? Ajustes, sim. Apagamentos, não. Foi a primeira vez que usei essa palavra em voz alta. Apagamentos. Eu vi, no rosto dele, que aquela conversa estava escapando do controle confortável que ele sempre teve sobre nós dois. Você está mudada, comentou. Eu quase sorri. Não, eu estou inteira. Ele sentou no sofá e apoiou os cotovelos nos joelhos. Eu fiquei com vergonha hoje, confessou. Na frente de todo mundo. Eu fiquei com vergonha por anos. Em silêncio. Ele levantou o rosto. Você acha que eu sou uma pessoa ruim? A pergunta não veio como defesa. Veio como medo. Eu demorei alguns segundos. Eu acho que você é uma pessoa que se acostumou a se sentir maior do que a mulher que estava ao seu lado. Ele fechou os olhos. Isso pode mudar. A frase saiu rápida. Quase como uma promessa automática. Eu observei aquele homem que eu tinha amado. Aquele futuro que eu tinha desenhado mentalmente tantas vezes. A casa, os planos, a rotina, as conversas que nunca teríamos. Pode, respondi. Mas não comigo tentando me diminuir enquanto você aprende. Ele respirou fundo. Você está pensando em ir embora? A pergunta me atravessou. Não porque fosse inesperada, mas porque pela primeira vez eu não senti medo da resposta que se formava dentro de mim. Eu estou pensando em não me abandonar mais. Ele levou as mãos ao rosto. Eu te amo. Eu fechei os olhos por um instante. Eu acredito que você acredita nisso. Quando abri os olhos, completei. Mas amor não pode exigir que alguém seja menor para caber. O relógio da sala marcava quase meia-noite. Eu me levantei, caminhei até o quarto e comecei a separar algumas roupas devagar, sem pressa, como quem testa uma decisão antes de transformá-la em gesto. Rafael apareceu na porta. Você não precisa fazer isso agora. Eu preciso, respondi sem dureza. Porque se eu não fizesse naquele instante, talvez eu nunca mais tivesse coragem. Aquela noite não foi de gritos. Foi de entendimento. E isso, de algum modo, doeu ainda mais. O anel de noivado ficou em cima da mesa. Eu não fiz cena. Não levantei a voz. Não precisei explicar de novo. Peguei minha bolsa. Antes de sair, parei na porta. Rafael, você me disse que eu era feia demais pra você. Ele baixou a cabeça. Hoje eu entendo que, na verdade, eu sempre fui grande demais para caber no seu mundo. Saí. Não houve música. Não houve câmera lenta. Houve alívio. Meses depois, mudei de apartamento. Passei a viajar mais. Voltei a estudar por prazer. E, principalmente, voltei a me olhar no espelho sem procurar defeitos para justificar o amor de alguém.
O meu segredo nunca foi o dinheiro, nunca foi o cargo, nunca foi o poder. Meu verdadeiro segredo era que eu tinha passado tempo demais tentando ser pequena para não incomodar. Hoje, eu não diminuo mais minha luz para caber em ninguém. Nos dias que se seguiram, aprendi que recomeçar não é uma cena bonita de filme. É feito de caixas espalhadas pela sala, de pratos diferentes na pia, de silêncios que aparecem sem aviso e de uma liberdade que, no início, chega tímida, quase desconfiada. Fui para um apartamento pequeno, perto do trabalho, com uma janela que recebia sol no fim da tarde. Comprei uma mesa simples, 2 cadeiras e uma estante. Nada combinava direito. E, pela primeira vez em muito tempo, isso não me incomodou. A casa não precisava parecer perfeita. Ela precisava apenas ser minha. Nos primeiros dias, acordei várias vezes assustada, como se tivesse esquecido algo importante. A sensação era estranha. Ninguém me esperando, ninguém controlando meus horários, ninguém perguntando por que eu tinha chegado tarde ou por que estava tão animada com um projeto novo. Demorei para entender que aquele vazio não era solidão, era espaço. Espaço para respirar sem pedir licença. Espaço para errar sem medo de ser ridicularizada. Espaço para crescer sem que isso representasse uma ameaça para alguém. Voltei a frequentar cursos presenciais, a me sentar em mesas de discussão, a falar sem medir cada palavra. Voltei a ser interrompida. E a continuar falando mesmo assim. Voltei a discordar. Voltei a sustentar meu ponto de vista sem sentir culpa por ocupar tempo, atenção e escuta. Percebi, com uma lucidez quase cruel, o quanto eu havia treinado meu próprio apagamento dentro de um relacionamento que exigia delicadeza demais de mim e coragem de menos dele. Algumas noites, ainda penso em Rafael. Não com raiva, não com desejo de revanche. Penso com uma tristeza tranquila, dessas que não machucam mais, mas ensinam. Entendo hoje que nem todo amor é capaz de acompanhar o crescimento de quem está ao lado. Algumas pessoas só sabem amar quando se sentem acima. E eu não aceito mais relações construídas em degraus. Minha vida profissional seguiu avançando. A fusão aconteceu meses depois. Vieram novos desafios, novas pressões, novas responsabilidades. Mas, curiosamente, nada disso foi tão difícil quanto aprender a me tratar com o mesmo respeito que sempre oferecia aos outros. Passei a cuidar melhor de mim, não por vaidade, por dignidade. Voltei a caminhar no fim da tarde, a cozinhar ouvindo música, a desligar o celular sem culpa. Aprendi que sucesso nenhum compensa uma vida onde a gente precisa se encolher para ser aceita. Um dia, ao arrumar uma caixa antiga, encontrei o anel de noivado esquecido no fundo de uma bolsa. Fiquei alguns segundos olhando para ele, como quem observa um objeto que já pertenceu a outra pessoa. Não senti dor, senti gratidão. Porque aquela mulher que aceitou ser chamada de feia demais era apenas uma mulher que ainda não sabia o próprio tamanho. Hoje eu sei. E mais do que saber, eu honro. Honro minha história, minhas escolhas difíceis, meus silêncios superados, minhas palavras recuperadas. Se existe um verdadeiro segredo nesta história, não é o dinheiro, nem a carreira, nem o cargo que eu ocupo. É a coragem de sair de um lugar onde eu precisava diminuir para permanecer. Eu não fui embora para provar nada a ninguém. Eu fui embora para finalmente ficar comigo. Algum tempo depois de tudo, encontrei por acaso uma foto antiga minha guardada dentro de um livro. Eu estava sentada no chão, rindo de algo que nem lembro mais. O sorriso era aberto, desajeitado, imperfeito e incrivelmente livre. Fiquei alguns minutos encarando aquela versão de mim. Não senti vergonha. Senti respeito. Porque aquela mulher ainda não sabia o quanto teria que aprender para sobreviver a um amor que parecia seguro, mas que aos poucos ia apagando sua voz. Aquela mulher ainda não sabia que um dia ouviria que era feia demais para alguém. E que essa frase, por mais cruel que fosse, seria o empurrão mais honesto que a vida poderia ter dado. Hoje, eu não procuro mais aprovação onde só existe comparação. Não tento mais caber em expectativas que nunca foram construídas para mim. Aprendi que amor não pede diminuição, não pede silêncio, não pede que a gente se esconda para ser aceita. Aprendi, sobretudo, que ninguém tem o direito de transformar insegurança própria em limite para o crescimento do outro. O meu segredo nunca foi o que eu conquistei. Foi a coragem de sair quando eu finalmente entendi que permanecer estava me custando demais. E se algum dia alguém me perguntar o que eu perdi ao deixar aquele noivado para trás,
Eu responderei com a tranquilidade de quem se encontrou no caminho. Eu não perdi um homem. Eu recuperei a mim. Se essa história tocou você de alguma forma, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, você já ficou em uma relação onde precisou se diminuir para ser amada?